2. No final de 1540, pouco depois de ter se mudado para Quito, as histórias de riquezas e de reinos escondidos na selva chegaram ao ouvido de Gonzalo, o irmão mais novo do Marquês Pizarro, atiçando sua imaginação ensandecida por cobiça e desejo de glória. O governador Gonzalo viu a oportunidade não só de expandir os domínios do seu clã, mas também de projetar seu nome à mesma altura que o de Dom Francisco. Sem demora, começou a organizar uma expedição de exploração e conquista de La Canela, e logo a notícia se espalhou entre os espanhóis em todas as Índias. Diversos capitães começaram a regimentar homens e a armá-los para participar do empreendimento. Eu mesmo fui seduzido pela possibilidade de aumentar ainda mais as minhas posses. Àquela altura, meu pai já tinha falecido e eu escrevera à minha mãe dizendo que ficasse com a parte da herança que eu tinha deixado com ela. Enviei também, através de um portador de confiança, metade do que eu havia conseguido em ouro para que ela pudesse ter uma velhice tranquila. Mas eu queria mais, na verdade, precisava de mais. Apesar de ter 200 servos indígenas que cuidavam das minhas terras, plantando e colhendo, a abundância de ouro no Peru tornara tudo extremamente caro. Um cavalo chegava a custar 3.000 pesos, 6 ou 7 vezes mais do que na Espanha. Por isso, e porque a possibilidade de aventura seduzia minha alma jovem, resolvi partir para Quito, indo ao encontro de Dom Gonzalo. Armei e equipei 10 espanhóis que alistei em Cusco e levei mais 20 dos meus servos indígenas. Minha propriedade ficou a cargo de meu capataz, Carlos de Santana Vargas, um jovem e ambicioso primo que viera da Galícia a meu convite para ajudar na minha encomienda. Quando cheguei a Quito, já havia vários outros aventureiros oferecendo, como eu, seus serviços ao governador do Equador. Lá encontrei Dom Francisco de Orellana, entre outros capitães que eu tinha conhecido nas guerras contra os Incas e contra Almagro. Como seu irmão mais velho, Dom Gonzalo é um homem de poucas palavras e de raro sorriso, acostumado a impor sua vontade. No entanto, durante meu encontro com o governador, ele me tratou com interesse e cortesia, derivada, com certeza, do fato de eu não só ter me oferecido para acompanhá-lo, mas também porque levaria 10 homens armados, servos e suprimentos. Dom Gonzalo aceitou minha oferta e me disse que seu primo, Francisco de Orellana, seria o segundo em comando e que a expedição partiria tão logo os preparativos para a jornada estivessem prontos. O capitão Orellana, porém, teria de retornar a Guayaquil, a cidade onde tinha se estabelecido, para alistar homens e comprar equipamentos e armas. Então, voltaria a Quito, onde receberia instruções escritas do governador e o seguiria através das montanhas para encontrá-lo no Vale de Sumaco, onde o exército de Dom Gonzalo acamparia e o aguardaria. Além de colocar Francisco de Orellana como o segundo em comando, o governador Gonzalo alistou os veteranos que o acompanharam em outras campanhas, homens de confiança para ajudá-lo a liderar a expedição. Seu mestre de campo era Antônio de Ribeira. O terceiro em comando era Juan de Acosta. Ribeira tinha participado da conquista do Peru desde seu início e já era um rico encomendeiro na época da expedição a La Canela. Em sua propriedade, nos arredores da Cidade dos Reis,
ele plantou as primeiras oliveiras do Peru. Hoje é fidalgo, com brasão no armorial espanhol. Juan de Acosta não teve tanta sorte. Permaneceu fiel a Dom Gonzalo Pizarro quando ele recusou a autoridade do vice-rei nomeado pela coroa. Depois que o exército de Dom Gonzalo abandonou na Batalha de Jaquijahuana, ele e seus capitães foram aprisionados, julgados e sentenciados. Ironicamente, a fidelidade cega de Acosta foi considerada traição. Sua cabeça decepada foi colocada numa gaiola de ferro e deixada para apodrecer à vista de todos na Praça de Armas de Cusco. Quanto a mim, fiquei em Quito, esperando para acompanhar a expedição de Dom Gonzalo logo que ela partisse. A cidade estava movimentada com a chegada de tanta gente. Soldados da fortuna, seus servos indígenas, suas amantes e concubinas transformavam Quito numa colmeia. Dizia-se que aquela seria a maior expedição que já explorara as Índias. As provisões eram levadas aos depósitos de Dom Gonzalo, enquanto aventureiros enchiam as tabernas à espera do momento de tomar as trilhas. Uma atmosfera de expectativa e delírio se espalhava por Quito. Finalmente, em fevereiro de 1541, movidos por esperança e cobiça, estávamos prontos para começar a viagem rumo ao desconhecido. Partimos numa cruzada revestida pelo manto da Igreja, comovidos pelo dever de servir a Deus e ao Rei e levar luz àqueles que estão na escuridão, mas movidos, de fato, pela cobiça. Somávamos 220 soldados espanhóis, muitos armados com arcabuzes e balestras. Levávamos também quase 200 cavalos, todos protegidos com armaduras. As enormes quantidades de munição e pólvora eram transportadas por uma manada de lhamas. Nosso estoque ambulante de carne eram 3.000 porcos que nos acompanhavam, fedendo e grunhindo ao longo do caminho. Aos sons dos porcos, ao relincho dos cavalos e ao balir das lhamas, juntava-se o coro dos latidos dos 2.000 mastins de guerra que nos acompanhavam, treinados para a batalha e usados para intimidar e torturar os indígenas. Dom Gonzalo tinha especial apreço por esses animais. Seu próprio cão, negro, enfeitado com correntes de prata, maior que a maioria dos mastins, sempre o acompanhava. Dedicava um afeto e uma atenção ao animal maior do que tinha por qualquer humano. Nossas provisões eram transportadas por 4.000 carregadores indígenas, que eram acorrentados todas as noites para não fugirem. Esses infelizes arcavam sob o peso de toneladas de material para construir casas, pontes e até mesmo barcos, enquanto nós, espanhóis, embora dificilmente pudéssemos cavalgar pelas trilhas íngremes, estreitas e tortuosas, não levávamos nada além de nossas armas, cantil e um embornal com nossa ração individual. Também iam na expedição mulheres nativas que cozinhavam para nós e eram usadas para nosso prazer. O monstruoso comboio, um animal serpentiforme formado por espanhóis enrolados em capas de veludo negro ou púrpura, envergando armaduras e capacetes brilhantes, trêmulos escravizados africanos, nativos amedrontados com a possibilidade de nunca mais voltarem, animais inquietos e excitados emitindo uma cacofonia de sons, coleou durante horas através das ruas de Quito, tomando a estrada Inca. Íamos em direção aos picos mais altos dos Andes,
rumo às florestas de nuvens que jazem nas alturas, para depois descer pelas encostas orientais da cordilheira e penetrar nas entranhas da mata envolta em neblina. O governador Gonzalo Pizarro ia à frente da força principal, orgulhoso e confiante. Antônio de Ribeira liderava a vanguarda. Eu e os outros espanhóis o seguíamos. Atrás de nós vinham os milhares de indígenas, cães, porcos e lhamas, um corpo relutante, sem vontade, arrastado pela cabeça enlouquecida que puxava aquela procissão caótica. A estrada inca subia cortando a floresta ao longo do flanco das montanhas. O céu encoberto contrastava com o verde da mata. Abaixo serpenteavam rios que, das alturas, pareciam ser pequenos filetes de água. Lentamente, dia após dia, depois de muitas dificuldades, causadas não só pelo terreno acidentado, mas pela condição de sermos como uma cidade em movimento, chegamos ao páramo, a floresta de nuvens, os altos vales das montanhas cobertos de névoa. Aqui, a estrada inca se confundiu com um caminho de lhamas que se estendia por um terreno amplo, desolado e infértil. O ar vaporoso era tão espesso que não enxergávamos mais do que poucos metros à frente. Em alguns trechos, densos bambuzais que diminuíam ainda mais nosso progresso, galhos ásperos e espinhos agudos rasgando nossas roupas e pele. Os carregadores, acossados sem trégua pelos cães, sofriam num esforço sobre-humano para transportar a pesada carga pelo caminho acidentado. Com esforço, vagarosamente, deixamos a região das nuvens que se enroscam e repousam nas alturas e seguimos a trilha que subia ainda mais, em direção ao cume das montanhas, onde a neve é como um espelho brilhando ao sol. A magnitude das alturas, a beleza dura, esmagadora, era contrastada pelo sofrimento dos carregadores indígenas que tinham deixado Quito vestindo roupas leves ou quase nus e padeciam naquela frígida elevação. A cada manhã, muitos amanheciam mortos de frio. À noite, ao redor das fogueiras, já não cantavam ou contavam as histórias de seu povo. Podíamos ouvir o som de choro ou conversas sussurradas que traíam o medo que imbuía os carregadores. Os mais corajosos tentaram fugir. Alguns poucos conseguiam, para talvez se perderem nas trilhas ou serem capturados por nações hostis. Outros tiveram menos sorte e acabaram estraçalhados por nossos mastins. Finalmente, depois de dias de marcha, chegamos no vale de Sumaco. Contudo, quando esperávamos poder recobrar as forças que perdêramos na árdua travessia, nossos batedores descobriram que grande número de indígenas estava se reunindo e preparando-se para nos atacar. O governador Gonzalo imediatamente ordenou que nos aprontássemos para o embate. Não tardou para que os indígenas viessem. Entramos em formação de batalha. No centro, os arcabuzeiros e besteiros, flanqueados por 2 tropas de cavalaria, uma de cada lado. A demonstração de força bastou. Ao ver o grande número de soldados e cavalos com armaduras, os indígenas se intimidaram e desapareceram na floresta como espíritos da mata. Apesar de termos desencorajado nossos atacantes, o governador sentiu que não estávamos seguros naquele acampamento e ordenou que continuássemos. Assim,
retomamos a viagem, enfrentando o frio cortante das montanhas que continuava a fazer vítimas entre os carregadores. E, desejando calor, fomos surpreendidos pela erupção de um vulcão, seguido por um terremoto que abriu sulcos na terra. Houve um início de pânico entre os servos e os animais, mas, com açoites e a ajuda dos cães, conseguimos controlar a situação. As erupções dos vulcões dos Andes não eram incomuns. Eram, porém, mau presságio. Os carregadores, fustigados pelo frio, atormentaram-se ainda mais pelo augúrio. Muitos tentaram fugir. As erupções e terremotos continuaram. O céu carregou-se com a eletricidade dos raios, riscado por relâmpagos. Tínhamos viajado por menos de 10 léguas desde Quito e mais de 100 indígenas tinham perecido, expostos aos elementos. Outros tinham conseguido escapar durante a noite, descendo as montanhas em direção às suas aldeias nas terras baixas. Embora estivéssemos exaustos e padecendo com o frio extremo do alto da cordilheira, continuamos a marcha durante todo o mês seguinte, incitados por Dom Gonzalo. Ele ordenou que continuássemos até um lugar chamado Sumaco, uma aldeia localizada num vale, onde, segundo os relatos de Pineda, poderíamos obter provisões. Mas chegar lá não foi tarefa fácil, nem mesmo para os mais experientes entre nós. A despeito das erupções vulcânicas e tremores de terra terem diminuído, na medida em que descíamos através das encostas dos Andes, fomos colhidos por chuvas torrenciais. A paisagem era de uma beleza estonteante. O ar repleto de borboletas coloridas e beija-flores iridescentes que dardejavam sobre a esplêndida tela verde da selva. Mas mal podíamos apreciá-la, pois tínhamos de abrir caminho na mata fechada a cada passo. A chuva nunca parava, e nós sempre encharcados e enlameados. Os regatos ao longo do caminho transbordavam, erodindo os barrancos e impedindo nossa passagem. Dom Gonzalo ordenou aos carpinteiros que construíssem pontes de cordas suspensas, semelhantes às que os incas usam. Apesar de as pontes permitirem transpor rios e regatos, cruzá-las era uma tarefa excruciante. Tínhamos de passar um a um, soldados, carregadores, indígenas escravizados e animais até o outro lado. Primeiro iam os cavalos, relinchando, empacando e protestando, tentando evitar passar pelas pinguelas balançantes. Em seguida, iam os porcos e os cães de guerra, que davam ainda mais trabalho para atravessar. Por último, eram transportadas as pesadas caixas e barris de pólvora e armamentos. O trabalho era extenuante e lento. Às vezes, demorávamos um dia inteiro para transpor um pequeno rio. Finalmente, com muito esforço, abrindo picadas, cruzando rios cheios e terreno inundado, chegamos ao vale de Sumaco, uma região luxuriante que, comparada com a floresta que cruzáramos, parecia habitável. Estávamos a não mais de 30 léguas de Quito. A jornada durara cerca de 2 meses e cobrimos uma distância muito pequena. O governador Gonzalo tinha a intenção de permanecer ali para descansar os homens e os cavalos, depois de tantas dificuldades que enfrentáramos. Aqui, enquanto esperávamos pelo capitão Orellana e seus homens, as únicas tarefas que realizamos foi reunir provisões e capturar nativos, os quais,
torturamos para obter informações sobre La Canela e El Dorado. Vários deles foram estraçalhados por nossos mastins. Diziam não saber de nada.